Meu pai deu o negócio da família para o meu irmão, então eu fui embora e comecei o meu do zero. Agora minha empresa está prosperando, meu irmão não sabe muito bem o que está fazendo, e estou prestes a me casar. Meu irmão mais velho tem 30 anos, foi para a universidade, estudou contabilidade e depois trabalhou na cidade durante vários anos, longe do negócio da família, longe do trabalho físico, longe de tudo o que meu pai tinha construído com as próprias mãos. Eu tenho 27. Comecei a trabalhar com meu pai como encanador aos 15 anos e com o tempo estudei para obter minhas certificações em encanamento e gás. Não foi um caminho fácil nem glamouroso, mas era o caminho que eu tinha escolhido, e o escolhi de olhos abertos porque acreditava no que estávamos construindo e porque o trabalho me agradava de uma forma que não sei explicar completamente, mas que qualquer pessoa que já fez trabalho físico com as mãos e viu o resultado concreto desse trabalho entende perfeitamente. Quando a pandemia começou, meu irmão voltou da cidade. Não sei exatamente o que o trouxe de volta, se foi o medo ou a incerteza, ou simplesmente o fato de que a cidade deixou de ser o que tinha sido, mas ele voltou e começou a trabalhar com meu pai na parte administrativa e contábil do negócio. Meu pai tem 55 anos, está doente há 4 anos por causa de asbestose. Tem sido muito difícil para toda a família, e a saúde dele foi piorando com o tempo, embora ele ainda tente aproveitar a vida com a teimosia tranquila dos homens que trabalharam duro a vida toda e que não sabem ficar parados mesmo quando o corpo pede que fiquem. Nos últimos 2 anos, eu praticamente estive comandando o negócio. Não de forma informal ou parcial, mas de forma real e completa. Tomava as decisões operacionais, gerenciava as equipes, coordenava os projetos, mantinha os relacionamentos com os clientes. Crescemos bastante durante esse período, e esse crescimento tinha a minha marca em cada parte. Passamos de uma operação pequena para uma frota de 50 vans, cada uma com um técnico qualificado e um aprendiz. A pandemia foi difícil no começo, como foi para todos os negócios, mas conseguimos nos recuperar e depois crescer mais do que tínhamos crescido antes. Meu pai ainda trabalhava comigo às sextas-feiras. Só meio período, porque a saúde não permitia mais. Mas ele vinha de qualquer jeito, colocava a roupa de trabalho e saía comigo como se os anos não tivessem passado e como se os pulmões não estivessem pagando o preço de décadas na construção. Depois do turno, voltávamos para a minha casa para tomar umas cervejas. Era a nossa tradição, o único momento da semana em que deixávamos de ser chefe e funcionário, ou pai e filho no contexto do negócio, e éramos simplesmente 2 pessoas que se conheciam bem e que se respeitavam. A sexta-feira era o único dia em que eu ainda trabalhava em campo, porque o resto do tempo eu dedicava a administrar o negócio de cima. No mês passado, meu pai reuniu toda a família. Anunciou que deixaria a empresa por razões de saúde e porque queria passar mais tempo com minha mãe. Isso não me surpreendeu. Era a decisão certa e eu a esperava. O que veio depois sim me surpreendeu, embora talvez não devesse. Disse que daria o negócio ao meu irmão e que eu deveria deixar o cargo de diretor interino. Isso me abalou. 12 anos. 12 anos de trabalho real, de madrugadas e emergências e decisões difíceis e construção constante. 12 anos em que eu tinha sido o que estava lá, o que sabia como funcionava cada parte do negócio, o que tinha levado à operação de 2 pessoas com uma van para 50 vans na rua. E meu irmão, que tinha aparecido durante a pandemia para gerenciar números de um escritório, ia ser o dono. Eu seria rebaixado a engenheiro de aquecimento, com um corte salarial de 20 mil libras. Conversei com meu pai. Ele me disse que meu irmão merecia por tudo o que tinha feito, que tinha uma família, que tinha ido para a universidade, diferente de mim. Essas palavras, diferente de mim, ficaram comigo de uma forma que as outras não ficaram. Como se ter escolhido o trabalho prático em vez da universidade fosse uma deficiência que invalidava 12 anos de esforço. Como se o valor de uma pessoa fosse medido pelo título que tem em vez do que constrói com as mãos e as decisões. Muitos dos funcionários estavam insatisfeitos com a decisão. Me disseram que iriam comigo para onde eu fosse. Isso significou algo, não como arma, mas como confirmação de algo que eu já sabia, mas que precisava ouvir de outras pessoas. Que o que eu tinha construído era real, que os relacionamentos que eu tinha formado eram reais, que meu valor naquele negócio não era uma ilusão que eu tinha me contado. Disse ao meu pai que se ele pensava assim, então eu sairia e abriria minha própria empresa. Não disse isso como ameaça. Disse como a conclusão lógica de uma situação que não tinha outra saída razoável. Se o negócio que eu tinha construído não era meu, então eu construiria um que fosse. Desde então, não falei mais com ele nem com meu irmão. Pedi que não me procurassem. Durante o último mês, recebi milhares de ligações e mensagens de familiares, muitos dizendo coisas muito duras e me chamando de ingrato. Ingrato. A palavra me pareceu quase absurda naquele contexto. Ingrato por ter dedicado 12 anos da minha vida a um negócio? Ingrato por esperar que esse esforço fosse reconhecido de alguma forma? Ingrato por me recusar a aceitar um rebaixamento que não merecia? Não respondi a maioria dessas mensagens. Não porque não tivesse coisas a dizer, mas porque sabia que responder naquele estado não ia produzir nada útil. Guardei o silêncio que precisava guardar e me concentrei no que tinha que fazer. Na manhã seguinte, às 5 da manhã, estava acordado pensando nos passos que precisava dar. Às 8 ia falar com meu pai.
Queria ter essa conversa antes de fazer qualquer outra coisa, porque apesar de tudo o que tinha acontecido, eu o amava e queria que meus futuros filhos o conhecessem. Queria tentar ter uma conversa honesta, mesmo sem saber se ia conseguir respostas claras. Quando cheguei à casa dos meus pais, minha mãe abriu a porta. Dava para ver que ela tinha chorado muito. Não disse nada, só me deixou entrar com aquela expressão das mães que estão no meio de algo que não sabem como resolver e que só podem esperar que os filhos encontrem um jeito de se acertar. Meu pai saiu e fomos tomar café da manhã. Não disse nada durante todo o caminho, nem quando chegamos ao lugar. Só na volta me pediu para parar o carro para conversar. E posso dizer que foi a primeira vez que vi meu pai chorar. Perguntei por que ele tinha feito aquilo. No começo disse que não sabia. Insisti, porque precisava de uma resposta real, não de uma evasão. E finalmente ele confessou algo que eu não esperava ouvir. Disse que sentia que devia isso ao meu irmão. Que quando meu irmão era criança, houve momentos em que ele precisou do pai e ele não estava porque estava trabalhando. Que carregava essa culpa há anos e que dar o negócio era a forma de compensar algo que não podia ser compensado de outra maneira. Fiquei em silêncio por um momento. 12 anos de esforço, reduzidos à culpa de um pai por não ter estado presente na infância de outro filho. Não era maldade. Era algo mais complicado do que maldade. Algo mais difícil de processar, porque não tinha um vilão claro para apontar. Disse a ele que tinha dedicado metade da minha vida àquele negócio. Que ser deixado de lado daquela forma doía mais do que eu conseguia explicar. Que não era só o dinheiro nem o título. Era o reconhecimento. Era a diferença entre ser a pessoa que construiu algo e ser um funcionário naquilo que você construiu. Ele me disse que já sabia como eu me sentia, porque alguém tinha contado pra ele. Pra minha surpresa, ele não estava com raiva, estava arrependido. Disse que minha mãe estava destruída depois de ouvir o que as pessoas diziam sobre como tinham me tratado, e que tinha medo de que eu nunca mais falasse com eles. Disse que agora entendia que deveria ter dividido o negócio entre nós dois, porque precisava dos dois para crescer. Me pediu desculpas por nunca ter me dito o quanto estava orgulhoso de mim. Achou que eu já sabia, mas agora meu irmão tinha o controle total, e meu pai não tinha mais voz nas decisões, e meu irmão jamais aceitaria dividir nada. Me pediu para voltar, dizendo que meu irmão precisava de mim. Disse que isso não era mais problema meu. Depois que me rebaixaram e cortaram meu salário, tentei ficar por 3 semanas. 3 semanas em que tentei trabalhar sob as ordens de alguém que não sabia o que fazia, que não escutava, que agia como se soubesse mais do que eu sobre um negócio em que eu estava desde o começo e ele tinha chegado há 2 anos. 3 semanas em que cada dia era uma confirmação de que a situação não ia melhorar, porque meu irmão não tinha nem a humildade nem o interesse de aprender o que não sabia. Então fui embora. Por que trabalhar tanto para ele se eu podia fazer o mesmo para mim e ganhar mais? Meu pai desabou. Disse que tinha destruído a família e que nunca deveria ter tomado aquela decisão. Não entendo por que demorou tanto para perceber meu valor, mas essa compreensão chegou tarde demais para mudar o que já estava em movimento. Naquela tarde, tive várias reuniões por Zoom com clientes. Tudo correu muito bem. Disseram que enviariam propostas assinadas para os próximos projetos. As datas não entravam em conflito, o que era uma das minhas maiores preocupações. 3 colegas já tinham deixado a empresa e falado com meu pai, explicando o motivo. Disseram que iam trabalhar comigo por decisão própria. Isso significou muito para mim. Todos tinham entre 5 e 10 anos a mais de experiência do que eu, e o fato de terem escolhido vir comigo dizia algo sobre o que tínhamos construído juntos durante todos aqueles anos. Naquele momento eu tinha tudo o que precisava para começar. 3 vans próprias, todas as minhas ferramentas, 20 colegas dispostos a trabalhar comigo, clientes que tinham confirmado o interesse e as economias de 12 anos de trabalho. Não era uma fortuna, mas era suficiente para começar sem precisar de financiamento externo, o que era importante para mim porque não queria começar com dívidas que me colocassem sob pressão nos primeiros meses. Mais tarde, meu pai me ligou e pediu para eu ir jantar. Fiquei em dúvida no começo, mas achei que poderia ser um passo para melhorar as coisas. Quando cheguei, toda a família estava lá. O clima ficou pesado imediatamente. Minha mãe evitava me olhar. Meu irmão agia como se eu não existisse. Meu pai me pediu para irmos ao escritório. Começou perguntando quando eu voltaria para a empresa, dizendo que precisavam de mim na segunda-feira. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Disse que não voltaria, que já tinha começado minha própria empresa. Perguntei também a que ele se referia com nós, já que tinha dado tudo ao meu irmão e não tinha mais voz nas decisões. Meu irmão ficou furioso. Disse que se eu me importasse com a empresa, não entenderia por que eu estava indo embora. Respondi sem me conter. Disse que sempre me importei, que dediquei 12 anos da minha vida, diferente dele, que apareceu do nada e levou todo o crédito. Disse que não aceitaria ser tratado daquela forma. Depois pedi para ele sair para que eu pudesse falar com meu pai a sós. Perguntei o que tinha sido aquela conversa da manhã. Primeiro me pedia desculpas, e depois esperava que eu voltasse, como se nada tivesse acontecido. Ele nem conseguiu me olhar nos olhos. Então fui embora.
Me despedi dos meus primos, dos meus sobrinhos e saí da casa. Fiquei dirigindo por horas, sem destino particular, processando tudo o que tinha acontecido com a mesma metodologia que usava para resolver problemas complexos no trabalho. Identificar os fatos, separar os fatos das emoções, decidir o que fazer com as informações. Os fatos eram claros. Meu pai tinha tomado uma decisão que não ia mudar. Meu irmão tinha o controle do negócio e não tinha nenhum incentivo para compartilhá-lo. Eu tinha começado algo novo com os recursos e os relacionamentos que tinha construído durante 12 anos. O caminho à frente era o que eu tinha escolhido, não o que minha família queria que eu escolhesse. Os primeiros dias da nova empresa foram exatamente o que eu esperava que fossem. Intensos, cheios de detalhes para resolver, com a energia específica de algo que está começando e que ainda não tem a inércia do estabelecido. Registrei a empresa, abri as contas, organizei os contratos com os primeiros funcionários, coordenei os primeiros projetos com os clientes que tinham confirmado o interesse. Os colegas que vieram comigo chegaram com uma atitude que me surpreendeu positivamente. Não chegaram com a resignação de pessoas que estão fazendo o melhor que podem numa situação difícil. Chegaram com energia, com ideias, com a disposição de construir algo novo. Vários deles me disseram variações da mesma coisa, que trabalhavam comigo há anos e sabiam como eu conduzia as coisas, que sabiam que eu era justo e que sabia o que fazia, e que isso valia mais do que a estabilidade de ficar num lugar onde as decisões eram tomadas por alguém que não entendia o trabalho. Estabeleci desde o início uma cultura diferente. Não porque a cultura do negócio do meu pai fosse ruim, mas porque eu tinha ideias próprias sobre como queria que as coisas funcionassem. Queria que os técnicos entendessem não só como fazer o trabalho, mas por que as coisas eram feitas de determinada forma. Queria comunicação real entre as equipes. Queria que quando alguém visse um problema, tivesse tanto a autoridade quanto a responsabilidade de apontá-lo. Os primeiros clientes chegaram através dos relacionamentos que eu tinha construído durante 12 anos. Não os tirei do negócio do meu pai de forma desonesta. Simplesmente, quando esses clientes precisaram de novos serviços ou quando seus contratos existentes venceram, alguns deles me procuraram porque o relacionamento que tinham era comigo, não com o nome da empresa. Isso é algo que meu irmão e meu pai provavelmente não tinham calculado completamente. Num negócio de serviços, os relacionamentos são o ativo mais valioso e os relacionamentos não se transferem automaticamente com a propriedade da empresa. Houve momentos difíceis nesses primeiros meses. Houve semanas em que os números eram apertados e as decisões eram difíceis. Houve noites em que eu ficava acordado calculando se tudo ia fechar. Mas também houve momentos que eu não esperava. Clientes que me ligavam para dizer que desde que eu tinha saído, a qualidade do serviço no negócio do meu pai tinha caído notavelmente. Fornecedores que me ofereciam condições melhores porque queriam manter o relacionamento comigo. Colegas que me diziam, sem nenhum contexto particular, que isso era melhor, não mais fácil, melhor. Meu relacionamento com minha família durante esse período foi complicado de formas que ainda estou processando. Meu pai, minha mãe e meu irmão não me falavam. Disseram que não iriam ao casamento, mesmo sem terem sido convidados. Minha mãe ligava para minha noiva, mas quase não falava, só perguntava sobre o casamento. Não falava diretamente comigo. Isso doía. Não vou fingir que não doía. Eram minha família, as pessoas com quem eu tinha crescido, e o silêncio entre nós tinha um peso específico, que não se parece com nenhum outro tipo de silêncio. Mas a dor não mudava o que era certo. Não mudava que eu tinha tomado a decisão certa ao sair. Não mudava que o que eu estava construindo era real e valioso e meu. Minha noiva foi minha âncora durante todo esse período. Há pessoas que estão com você nos momentos bons, quando tudo vai bem e não custa nada estar lá. E há pessoas que estão com você nos momentos difíceis, quando o mundo complica e ficar exige algo real. Ela era do segundo tipo. Desde o início, desde que contei o que tinha acontecido com minha família e o que estava planejando fazer, ela esteve lá com uma clareza e uma solidez que me surpreendeu e que continua me surpreendendo. Não me disse que tudo ia ficar bem de forma vazia, do jeito que as pessoas dizem isso quando não sabem mais o que dizer. Me ouviu. Me fez perguntas. Me ajudou a pensar nos problemas de forma mais clara quando eu estava muito dentro deles para vê-los com perspectiva. E quando as coisas ficaram difíceis, quando as mensagens da família chegavam carregadas de reproches, e quando o peso de começar algo do zero se fazia sentir, ela estava lá com aquela presença tranquila que vale mais do que qualquer palavra. A família dela foi incrível. Nos ajudaram com tudo, com o apoio emocional e com a ajuda prática que às vezes se precisa quando se está construindo algo novo e a própria família está em silêncio. Sou muito grato por isso. Há algo profundamente significativo em ser recebido pela família da pessoa que você ama com essa generosidade, em ser tratado como parte de algo antes de os papéis tornarem isso oficial. A empresa continuou crescendo, não de forma espetacular nem de um dia para o outro, mas com o crescimento constante e sólido de algo que está construído corretamente. Cada mês era um pouco melhor do que o anterior. Cada projeto concluído era uma confirmação de que o modelo funcionava, de que as decisões que eu tinha tomado eram as certas, de que a equipe que eu tinha reunido era capaz de fazer o trabalho no nível que eu esperava. Aos 6 meses, tínhamos 12 vans. Não 50, como o negócio do meu pai, mas 12 vans que eu tinha colocado lá do zero, com meus próprios recursos e minhas próprias decisões. 12 vans que representavam trabalho real, clientes reais, receita real.
O crescimento era mais lento do que o do negócio do meu pai nos seus melhores anos, mas era mais sólido, porque cada passo estava construído sobre uma base que eu entendia completamente. Contratei uma pessoa para gerenciar a parte administrativa. Era alguém com experiência em empresas de serviços que entendia tanto os números quanto a operação. Com ela cuidando da administração, eu podia me concentrar no que fazia melhor: a operação, os relacionamentos com os clientes, o desenvolvimento da equipe. Comecei a pensar no segundo ano com uma clareza que o primeiro não tinha tido. O primeiro ano tinha sido de sobrevivência e estabelecimento. O segundo podia ser de consolidação e crescimento mais deliberado. Podia pensar em que tipos de clientes queria ter, em que áreas queria me expandir, em que serviços adicionais podia oferecer. Houve uma conversa com um dos meus colegas mais antigos que ficou gravada na memória. Estávamos revisando os números do primeiro ano e ele me perguntou se eu alguma vez pensava no que teria acontecido se eu tivesse ficado, se tivesse aceitado o rebaixamento e continuado trabalhando para meu irmão. Pensei nisso honestamente antes de responder. Disse que sim, que tinha pensado, que havia uma versão dessa história em que eu ficava, em que absorvia a injustiça e seguia em frente porque era mais fácil do que começar do zero, mas que não acreditava que essa versão tivesse me feito feliz. Não porque a felicidade dependa de ser o chefe ou de ter o título certo, mas porque há algo em construir algo próprio que satisfaz uma necessidade que não pode ser satisfeita de outra forma. Ele concordou. Disse que tinha sentido o mesmo quando decidiu vir comigo, que tinha tido medo, que houve momentos em que se perguntou se tinha tomado a decisão certa, mas que quando olhava para o que tínhamos construído em um ano, não tinha dúvidas. Disse que era isso que importava. Não a ausência de medo, mas a clareza de que, apesar do medo, a decisão tinha sido a certa. O restante da minha família, os primos e os tios, e os que tinham mandado mensagens duras nos primeiros dias, foi encontrando formas de se aproximar com o tempo. Alguns fizeram isso com pedidos de desculpas diretos. Outros simplesmente retomaram o contato como se o período de silêncio não tivesse existido, do jeito que as famílias às vezes lidam com as coisas difíceis, ignorando-as até que o tempo as torne menos agudas. Eu os recebia a todos, sem fazer drama do retorno, porque não era o momento para isso, e porque o que me importava era o futuro, não continuar revisando o passado. Meu pai me ligou no aniversário da empresa. Não sei se ele sabia que era o aniversário ou se foi coincidência. Me perguntou como estava tudo. Contei os números do primeiro ano. Houve um silêncio na linha que durou vários segundos. Depois disse que estava muito bom, que estava bem feito. Essas palavras vindas dele variam mais do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter me dito. Não porque eu precisasse da aprovação dele para saber que o que tinha feito era certo, mas porque vinham de alguém que entendia o trabalho, que sabia o que custava construir algo do zero e que estava reconhecendo, à sua maneira, o que eu tinha alcançado. Perguntei como meu irmão estava indo com o negócio. Ele fez uma pausa antes de responder. Disse que meu irmão estava trabalhando duro, que havia coisas que estavam custando mais do que o esperado, que alguns dos técnicos que tinham ficado estavam insatisfeitos, que o negócio continuava funcionando, mas não estava crescendo da forma que tinha crescido antes. Não disse nada. Não era o momento para dizer nada. Mas ouvi, e no que ouvi, havia a confirmação de algo que eu já sabia, que gerenciar um negócio operacional não é o mesmo que gerenciar os números de um negócio operacional, e que essa diferença fica evidente muito rapidamente quando se está no assento do motorista. Minha mãe começou a me ligar com mais frequência depois dessa conversa com meu pai. No começo, as ligações eram curtas e um pouco desajeitadas, com aquele desconforto das pessoas que querem se reconectar, mas não sabem exatamente como fazê-lo depois de um período de distância. Mas com o tempo, foram encontrando o ritmo. Me perguntava sobre a empresa, sobre minha noiva, sobre os planos para o casamento. Eu contava. Não tudo, não os detalhes mais difíceis, mas o suficiente para que a conversa fosse real. Um dia me disse que estava orgulhosa de mim. Não de forma elaborada nem com muitas palavras, porque minha mãe não é uma pessoa de muitas palavras quando se trata de coisas importantes. Disse simplesmente, diretamente, e isso foi suficiente. Disse que a amava. Ela disse que também me amava. E isso foi tudo o que precisávamos dizer naquele momento. Meu irmão não entrou em contato comigo durante esse período. Não sei exatamente o que estava pensando ou sentindo, e em certo sentido já não era minha responsabilidade saber. Ele tinha tomado suas decisões e eu tinha tomado as minhas, e as consequências dessas decisões estavam sendo o que eram. Se em algum momento quisesse ter uma conversa diferente, eu estava disponível para isso, mas não ia procurá-lo. O casamento foi se aproximando com aquela velocidade que tem as coisas que se espera com antecipação, que parecem distantes, até que de repente estão ali. Minha noiva estava organizando tudo com uma energia e uma atenção aos detalhes que me deixava impressionado. Ela queria que eu usasse terno. Disse que não havia nenhuma possibilidade. Ia usar meu kilt, porque há coisas em que não se negocia, e a roupa do próprio casamento é uma delas. Ela riu. Disse que sabia que eu ia dizer isso, que na verdade já tinha planejado assim desde o início e que o terno era só para ver minha reação.
É isso que eu gosto nela, que ela me conhece, que depois de tudo o que tínhamos passado juntos naquele ano, ela me conhecia de uma forma que tornava estar com ela fácil de uma maneira que eu não tinha experimentado antes. Não fácil no sentido de que não houvesse desafios ou diferenças, mas fácil no sentido de que a base era sólida, de que quando as coisas complicavam havia algo embaixo que não se movia. Nunca tinha sido tão feliz. Isso não é exagero nem frase feita. É a descrição mais precisa que tenho de como me sentia naquele período. Acordar ao lado dela todos os dias era algo de que eu não me cansava. Chegar em casa depois de um dia longo de trabalho e encontrá-la lá era algo que eu não dava como garantido. Conversar com ela sobre os problemas da empresa e ouvir suas perspectivas, que às vezes eram completamente diferentes das minhas e que às vezes eram exatamente o que eu precisava ouvir, era algo que eu valorizava de uma forma que não sabia que podia valorizar. A empresa continuou crescendo em direção ao final do ano. Tínhamos bastante trabalho, estávamos ganhando bem e os planos de expansão para o fim do ano estavam tomando forma. Não era um negócio de 50 vans que eu tinha gerenciado para meu pai, ainda não, mas estava a caminho de ser isso e mais, porque esse era meu, e cada decisão que eu tomava era uma decisão que eu podia defender completamente. Pensei muito no que tinha aprendido durante aquele período, não só sobre negócios ou sobre encanamento ou sobre como gerenciar equipes, mas sobre as pessoas e sobre as famílias e sobre o que significa construir algo. Aprendi que o valor de uma pessoa não se mede pelo título que tem, mas pelo que faz com o que sabe. Que 12 anos de trabalho real valem mais do que um diploma universitário no contexto de um negócio operacional, não porque a educação não importe, mas porque a educação sem experiência prática tem limites que ficam evidentes muito rapidamente quando se precisa tomar decisões reais com consequências reais. Aprendi que a lealdade, para ser sustentável, precisa ser recíproca, que quando uma pessoa dá e a outra toma sem reconhecer o que está tomando, eventualmente algo se quebra. E que quando esse algo se quebra, a pessoa que estava dando descobre que tem mais do que pensava, porque tudo o que tinha construído para os outros também tinha construído para si mesma. Aprendi que começar do zero não é o castigo que parece quando se está no meio da dor de perder algo. É uma oportunidade. Não uma oportunidade fácil nem sem custo, mas uma oportunidade real de construir algo que seja completamente seu, onde cada decisão seja sua e cada resultado seja o resultado das suas escolhas. E aprendi que a família nem sempre é a que se espera que seja, que às vezes a família que te apoia nos momentos difíceis é a família da pessoa que você ama, que chegou à sua vida sem a história complicada e sem os ressentimentos acumulados, e que simplesmente está lá porque quer estar lá. Sou grato por tudo isso, pela dor que me empurrou para fora, e pela clareza que veio depois da dor, e pelas pessoas que escolheram vir comigo, e pela mulher que esteve ao meu lado em todo momento. Sou grato até pela decisão do meu pai, embora tenha me doído, porque sem aquela decisão eu não estaria onde estou agora. Houve uma conversa que tive com meu pai algumas semanas antes do casamento que ficou comigo. Ele me ligou num domingo de manhã, que é quando ele liga quando quer ter uma conversa real. Me perguntou se podíamos nos encontrar. Disse que sim. Nos encontramos no mesmo lugar onde tínhamos tomado café da manhã, no dia em que eu vi chorar pela primeira vez. Pedimos a mesma coisa que naquele dia, sem que nenhum dos dois dissesse isso explicitamente, como se o lugar e o pedido fossem uma forma de reconhecer que estávamos retomando algo que tinha sido interrompido. Me disse que tinha pensado muito no que tinha acontecido, que tinha conversado com minha mãe e com alguns dos seus amigos mais próximos, pessoas que o conheciam há décadas e que podiam lhe dizer coisas difíceis sem que ele ficasse na defensiva, e que tinha chegado à conclusão de que tinha cometido um erro, não só na decisão de dar o negócio ao meu irmão, mas na forma como tinha conduzido todo o processo, em não ter falado comigo antes, em não ter me perguntado o que eu queria, em assumir que eu ia ficar bem independentemente do que decidisse. Disse que o ouvia, que apreciava que me dissesse isso, que não guardava rancor porque rancor é um peso que se carrega sozinho e que não faz mal a ninguém além de si mesmo, mas que também não podia fingir que o que tinha acontecido não tinha acontecido, porque tinha acontecido e tinha tido consequências reais. Me perguntou se podíamos seguir em frente. Disse que sim, que sempre íamos ser pai e filho, que o amava, que queria que ele estivesse na minha vida e na vida dos meus futuros filhos, mas que o relacionamento ia ser diferente do que tinha sido antes, não necessariamente pior, mas diferente, construído sobre uma honestidade que antes não tínhamos tido. Ele concordou, disse que era justo. Pagamos o café da manhã, saímos para o estacionamento e nos abraçamos. Não o abraço rápido e protocolar que os homens às vezes se dão quando não sabem como expressar o que sentem. Um abraço de verdade, do tipo que diz o que as palavras não conseguem dizer completamente. Dirigi para casa pensando em tudo o que tinha acontecido no último ano e meio, na reunião familiar e no golpe no estômago, e nas conversas difíceis, e na saída, e nos primeiros meses da nova empresa, e nos colegas que tinham vindo comigo, e
nos clientes que tinham confiado em mim e na minha noiva que tinha estado lá em todo momento. Pensei na versão de mim mesmo que teria existido se eu tivesse ficado, se tivesse absorvido a injustiça e continuado trabalhando para meu irmão como se nada. Essa versão existia em algum lugar como uma possibilidade que não se realizou, e eu não a invejava. A versão que existia era essa, a que tinha tomado a decisão difícil e construído algo próprio e aprendido coisas que não se aprendem de outra forma, a que estava prestes a se casar com a pessoa certa e a começar a família que queria ter, a que podia olhar para o que tinha construído e dizer, com honestidade completa, que era seu. Não era uma história perfeita, as histórias reais nunca são, mas era minha, completamente minha, construída com minhas decisões e meu esforço e a clareza de alguém que sabe o que vale e que não está disposto a aceitar menos. Meu pai tomou a decisão que achou que era a certa, meu irmão pegou o que lhe deram e eu tomei a minha. Minha noiva e eu nos casamos em novembro. Decidimos tentar ter filhos depois do casamento. Estamos muito animados com isso, com a ideia de construir uma família própria, de ser os pais que queremos ser, de dar aos nossos filhos a estabilidade e o amor que queremos dar. Quando penso em contar essa história aos meus filhos um dia, não a vejo como uma história de traição ou de injustiça. Vejo como uma história sobre o que acontece quando alguém se recusa a aceitar menos do que merece, sobre o que é possível quando se tem a coragem de começar do zero, sobre a diferença entre construir para os outros e construir para si mesmo. É uma história que vale a pena contar. E estou muito feliz que ela tenha o final que tem. E aqui estou, com minha empresa crescendo, com meu casamento em novembro, com a vida que escolhi viver. Aqui estou. O casamento aconteceu numa sexta-feira de novembro, num dia em que o céu da Escócia estava nublado, mas sem chuva. O que qualquer pessoa que conhece o clima daquele país sabe que já é uma vitória em si mesma. Eu estava de kilt, como tinha prometido, e ela estava com um vestido que eu não vou tentar descrever porque não tenho as palavras certas para fazer jus ao que vi quando ela entrou no salão. Só posso dizer que houve um momento em que tudo o mais parou. O barulho e as pessoas e os pensamentos que normalmente não param. E só existia ela caminhando em minha direção com aquele sorriso que eu conhecia tão bem e que naquele momento parecia completamente novo. A família dela estava toda lá. Os pais, os irmãos, os primos, os amigos de infância que ela tinha trazido de diferentes partes do país. Eram pessoas que eu tinha conhecido ao longo do último ano e meio em jantares e reuniões e conversas de fim de semana e que tinham me recebido com uma generosidade que eu ainda não sabia completamente como agradecer. O pai dela me abraçou antes da cerimônia e me disse que estava feliz em me ter na família. Não disse isso de forma protocolar, do jeito que as pessoas dizem coisas que se espera que digam em ocasiões como essa. Disse de uma forma que eu reconheci como verdadeira, porque já tinha aprendido a distinguir as duas coisas. Dos meus, estavam os colegas que tinham vindo trabalhar comigo, alguns primos que tinham pedido desculpas e com quem eu tinha retomado o contato. Uma tia que sempre tinha sido próxima e que tinha ficado do meu lado desde o início, mesmo quando o resto da família estava mandando mensagens duras. E alguns amigos de longa data que conheciam a história completa e que estavam lá não só para celebrar o casamento, mas também de alguma forma para celebrar tudo o que tinha levado até aquele momento. Meu pai, minha mãe e meu irmão não foram. Não tinham sido convidados, como eu já disse. Mas mesmo assim, a ausência deles tinha um peso que eu sentia de forma específica naquele dia. Não como mágoa aguda, porque já tinha processado muito daquilo nos meses anteriores, mas como uma nota de fundo, uma consciência de que havia algo incompleto naquele quadro, algo que em circunstâncias diferentes teria sido diferente, mas o que estava lá era real e era suficiente, mais do que suficiente. A cerimônia foi simples, do jeito que os dois queríamos, sem excessos nem performances, palavras que significavam o que diziam, ditas por pessoas que as sentiam de verdade. Quando chegou o momento de dizer o que eu queria dizer a ela, não usei o texto que tinha preparado. Guardei o papel no bolso e falei do que estava sentindo naquele momento, que era uma mistura de gratidão e admiração e a certeza tranquila de que estava exatamente onde precisava estar. Disse a ela que o último ano e meio tinha sido o mais difícil e o mais importante da minha vida, que eu tinha perdido coisas que pensava que nunca perderia e encontrado coisas que não sabia que estava procurando, que ela tinha sido a constante em tudo isso, o ponto fixo em torno do qual tudo mais tinha girado, que eu não sabia como seria a pessoa que eu tinha me tornado sem ela ao lado e que não queria saber. Ela chorou, eu quase chorei. Os convidados definitivamente choraram. Depois da cerimônia, durante o jantar, um dos meus colegas mais antigos levantou para fazer um brinde. Ele não é um homem de muitas palavras, nunca foi, e o que disse foi curto. Disse que me conhecia há quase uma década, que tinha trabalhado comigo em condições boas e em condições difíceis, e que o que sabia sobre mim era que eu era o tipo de pessoa que fazia o que dizia que ia fazer. Que quando eu disse que ia começar do zero, ele acreditou, e que o que tínhamos construído juntos no último ano era a prova de que tinha razão em acreditar. Levantei o copo. Não disse nada porque não precisava. A noite continuou com música e dança e conversas que se estenderam muito além do horário que tínhamos planejado, do jeito que as boas festas sempre fazem. Em algum momento da madrugada, quando a maioria
maioria dos convidados já tinha ido embora e só ficaram os mais próximos, eu e ela saímos para fora por alguns minutos. Ficamos parados no frio de novembro, ela com meu casaco nos ombros, olhando para o céu que tinha finalmente aberto e mostrava algumas estrelas. Ela me perguntou o que eu estava pensando. Disse que estava pensando em como as coisas tinham chegado até ali, em todos os passos que tinham sido necessários para que aquele momento existisse, na decisão do meu pai que tinha me partido ao meio e que ao mesmo tempo tinha me empurrado para fora. Nos primeiros dias da empresa nova, quando tudo era incerto e eu dormia pouco e acordava cedo pensando em listas de coisas que precisavam ser feitas, nas conversas difíceis e nas conversas que tinham consertado algo que parecia quebrado para sempre. E nela, em todos os momentos em que ela tinha estado lá quando eu precisava que alguém estivesse, ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse que também tinha pensado muito naquele período, que tinha havido momentos em que ela tinha ficado preocupada, não com o negócio nem com as decisões práticas, mas comigo, com o peso que eu carregava, com a forma como eu às vezes internalizava as coisas em vez de deixá-las sair. Disse que uma das coisas que mais a tinha aliviado ao longo daquele ano era ver que eu conseguia falar sobre o que estava sentindo, que não fechava completamente, que havia espaço entre nós para as coisas difíceis. Disse que era ela quem tinha criado esse espaço, que sem ela eu provavelmente teria fechado de uma forma que teria custado caro. Ela sorriu. Disse que era para isso que ela estava lá. Voltamos para dentro. A festa continuou por mais 1 hora. Quando finalmente fomos embora, já era quase de manhã e o frio tinha ficado mais intenso e eu estava com o kilt e não me importava nem um pouco. Os primeiros meses de casados foram uma continuação natural de tudo o que já tínhamos construído juntos, mas com uma qualidade diferente, uma solidez adicional que vinha de saber que tínhamos escolhido um ao outro de forma definitiva e pública, e que esse compromisso era real de uma maneira que antes era real, mas agora era também oficial. Pequenas coisas que antes eram rotinas se tornaram rituais. O café da manhã de domingo, as caminhadas de sábado à tarde, as conversas sobre os planos para a empresa e para a família, que às vezes começavam como conversas práticas e terminavam como conversas sobre o que queríamos que nossas vidas fossem. A empresa entrou no segundo ano com uma base muito mais sólida do que a que tinha no início do primeiro. Tínhamos processos estabelecidos, uma equipe que funcionava bem junta, clientes que voltavam e que indicavam outros clientes. O crescimento continuava sendo constante e sólido, não espetacular, mas do tipo que se sustenta porque está construído sobre algo real. Contratei mais 2 técnicos no início do segundo ano. Ambos vieram por indicação de pessoas que já trabalhavam comigo, o que para mim era o melhor sinal possível de que a cultura que eu tinha tentado criar estava funcionando. Quando as pessoas que trabalham num lugar indicam outras pessoas para trabalhar nesse mesmo lugar, é porque gostam de estar lá. E quando as pessoas gostam de estar onde trabalham, o trabalho é melhor. Comecei também a pensar de forma mais sistemática na expansão que tinha planejado para o fim do primeiro ano e que tinha adiado porque queria ter certeza de que a base estava sólida antes de crescer. Identifiquei 2 áreas geográficas onde havia demanda por serviços de plomeria e gás e onde a concorrência existente não estava atendendo bem. Fiz as contas, conversei com minha administradora, conversei com os colegas mais experientes e decidi que era o momento certo. A expansão foi gradual e deliberada. Não tentei fazer tudo de uma vez. Abri uma área de cada vez, com tempo suficiente para estabelecer cada uma antes de passar para a próxima. Contratei técnicos locais que conheciam as áreas e os clientes, o que acelerou o processo de estabelecimento de relacionamentos, que de outra forma teria levado muito mais tempo. Ao final do segundo ano, tínhamos 23 vans. Não era ainda o tamanho do negócio do meu pai, mas estava chegando lá, e estava chegando de uma forma que eu entendia completamente, porque cada passo tinha sido meu. Nesse período, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Atendi e era meu irmão. Não esperava aquela ligação. Ficamos em silêncio por alguns segundos, os dois, como se nenhum dos dois soubesse exatamente como começar uma conversa que tinha ficado suspensa por tanto tempo. Ele disse que queria falar comigo, não sobre o negócio, não sobre o passado, só falar. Disse que tinha pensado muito no que tinha acontecido e que havia coisas que ele queria me dizer. Disse que estava disponível para ouvir. Nos encontramos num café perto da casa dos nossos pais, num sábado de manhã. Ele chegou antes de mim e estava sentado com um café na frente, olhando para a mesa. Quando me viu entrar, levantou. Não nos abraçamos, só nos cumprimentamos com um aceno e eu me sentei. Ele começou dizendo que sabia que tinha sido injusto. Não com aquelas palavras exatamente, mas com palavras que chegavam ao mesmo lugar. Disse que quando voltou da cidade durante a pandemia, estava num momento difícil da vida, que as coisas não tinham ido como ele esperava, que o trabalho na cidade não tinha sido o que imaginava e que voltar para o negócio da família tinha sido uma forma de se estabilizar. Que ele sabia, mesmo na época, que eu era quem tinha construído aquilo. Que sabia que eu entendia o negócio de uma forma que ele nunca ia entender só com os números, mas que quando meu pai ofereceu, ele aceitou porque precisava de algo que fosse seu, mesmo que não fosse realmente seu. Ouvi tudo isso sem interromper. Depois disse que entendia, que não guardava rancor, que o que tinha acontecido tinha me levado a construir algo que era completamente meu, e que por isso, de uma forma torta e dolorosa,
tinha sido a coisa certa que podia ter acontecido para mim, mas que isso não significava que o processo tinha sido justo e que ele tinha razão em reconhecer isso. Ele perguntou se poderíamos tentar ter uma relação de irmãos novamente. Não a relação que tínhamos antes, porque essa relação tinha sido construída sobre uma dinâmica que nenhum dos dois tinha examinado completamente. Mas alguma coisa, algum ponto de contato que não fosse o silêncio. Disse que sim, que estava disposto a tentar. Não foi uma reconciliação dramática nem imediata. Não voltamos a ser próximos de um dia para o outro, porque a proximidade real se constrói com tempo e com experiências compartilhadas, e nós tínhamos passado um longo período sem nenhuma das duas coisas, mas começamos a nos falar. Mensagens ocasionais. Um almoço de vez em quando, conversas que no começo eram um pouco formais e que com o tempo foram ficando mais naturais. Ele me contou sobre as dificuldades que estava tendo com o negócio. Não pedindo conselho, pelo menos não diretamente, mas contando. Eu ouvia, às vezes dizia o que pensava quando ele perguntava. Não tentei assumir o controle nem oferecer soluções que ele não tinha pedido. Só estava lá como irmão, que era o que ele tinha pedido que eu fosse. Meu pai ficou sabendo que tínhamos nos encontrado. Me ligou naquela mesma tarde. Disse que estava feliz, que era o que ele mais queria, que os dois filhos se acertassem, que carregava a culpa de ter sido o motivo da separação entre nós. Disse que ele não precisava carregar isso, que o que tinha acontecido e que o que importava agora era o que fazíamos com o que tínhamos. Ele concordou. E depois de uma pausa, me perguntou se eu e minha esposa poderíamos ir jantar na casa deles no domingo seguinte. Conversei com ela naquela noite. Ela disse que sim sem hesitar. Disse que era a hora. O jantar de domingo foi estranho e familiar ao mesmo tempo, da forma que só as reuniões de família depois de um longo período de distância podem ser. Minha mãe tinha cozinhado mais do que qualquer grupo de pessoas poderia comer, o que era a forma dela de dizer coisas que não sabia dizer com palavras. Meu irmão estava lá com a esposa e os filhos. Meu pai estava sentado na cabeceira da mesa com aquela postura de quem está tentando não mostrar o quanto está aliviado. Minha esposa foi incrível, como sempre. Entrou naquela casa como se tivesse entrado nela 1000 vezes, com aquela facilidade natural que ela tem com as pessoas, e em meia hora estava conversando com minha mãe sobre receitas e com os filhos do meu irmão sobre não sei o que os fazia rir. Eu a observei de longe por um momento e pensei que era exatamente isso, que era exatamente esse tipo de pessoa que eu queria ao meu lado para o resto da vida. O jantar foi longo. Houve momentos de silêncio que eram um pouco pesados e momentos de conversa que eram genuinamente bons. Meu pai contou histórias antigas do negócio, dos primeiros anos quando era só ele com uma van e uma lista de clientes que cabia numa folha de papel. Eu acrescentei partes que ele esquecia ou distorcia levemente, do jeito que as memórias fazem com o tempo, e ele ria e dizia que era verdade, que eu sempre tinha tido melhor memória do que ele. Quando fomos embora, minha mãe me abraçou na porta. Um abraço longo, do tipo que ela não dava desde que eu era criança. Não disse nada, não precisava. Dirigi para casa com minha esposa ao lado, e ela ficou em silêncio por um tempo, olhando pela janela. Depois disse que tinha gostado, que a família era complicada, como todas as famílias são, mas que havia amor lá, e que o amor era o que importava. Concordei. Alguns meses depois, minha esposa me disse que estava grávida. Não foi uma surpresa completa, porque tínhamos decidido tentar depois do casamento, e tínhamos tentado. Mas mesmo assim, quando ela me mostrou o teste, havia algo naquele momento que não era esperado. Uma qualidade de realidade nova que as palavras não capturam completamente. Fiquei parado por alguns segundos, olhando para o teste e depois para ela, e ela estava sorrindo com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, e que naquele momento tinha uma dimensão que não tinha tido antes. A gravidez mudou muitas coisas e não mudou nada ao mesmo tempo. Mudou a forma como eu pensava no futuro, que de repente tinha uma concretude diferente, um rosto que ainda não existia, mas que eu já conseguia imaginar de alguma forma. Mudou a forma como eu pensava na empresa, que agora não era só sobre o que eu queria construir, mas sobre o que eu queria deixar. Mudou a forma como eu dormia, que passou a ser menos, e com mais pensamentos do que antes. O que ela me disse que era completamente normal e que ia piorar depois que o bebê chegasse. Mas não mudou o essencial. Não mudou quem eu era, nem o que eu valorizava, nem a forma como eu queria conduzir as coisas. Se alguma coisa, clarificou tudo isso, da forma que as grandes mudanças às vezes fazem, removendo o que é secundário e deixando o que é fundamental. Contei ao meu pai numa das nossas ligações de domingo. Ele ficou em silêncio por um momento e depois disse que estava muito feliz, que ia ser avô, que não tinha palavras. Minha mãe, que estava ouvindo ao fundo, começou a chorar, e meu pai disse que ela estava chorando de alegria, como se eu precisasse de esclarecimento. Contei ao meu irmão numa mensagem, porque ainda estávamos no processo de reconstruir a relação e uma mensagem parecia o formato certo para aquele momento. Ele respondeu com uma mensagem longa e genuína, dizendo que estava feliz por mim, que ia ser um pai incrível, que os filhos dele mal podiam esperar para ter um primo. Aquela mensagem ficou comigo por um tempo, não porque fosse extraordinária, mas porque era real, porque vinha de um lugar honesto, sem a tensão que tinha marcado tanto da nossa comunicação nos últimos anos. Era o meu irmão me falando como irmão, simplesmente. E isso era mais do que
que eu tinha esperado quando tudo tinha começado a desmoronar. A empresa continuou crescendo durante a gravidez. Ao final do segundo ano e início do terceiro, tínhamos 28 vans e uma equipe administrativa que funcionava bem sem que eu precisasse estar em tudo. Isso era importante para mim, não só por razões práticas, mas por razões de princípio. Um negócio que depende completamente de uma pessoa não é um negócio sustentável, é uma pessoa com funcionários. Eu queria construir algo que pudesse funcionar e crescer, mesmo quando eu não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Deleguei mais, confiei mais, dei às pessoas que trabalhavam comigo o espaço para tomar decisões e cometer erros e aprender com esses erros, que é a única forma real de desenvolver capacidade numa equipe. Houve momentos em que isso foi difícil, porque eu tinha opiniões fortes sobre como as coisas deveriam ser feitas e ver alguém fazer diferente ativava um impulso de intervir. Mas aprendi a distinguir entre diferente e errado e a intervir só quando era realmente necessário. Um dos meus colegas mais antigos foi promovido a gerente de operações. Era a pessoa certa para o cargo, alguém que entendia o trabalho de dentro para fora e que tinha a confiança da equipe. Com ele nessa posição, eu podia me concentrar no crescimento estratégico, nas relações com os grandes clientes, nas decisões sobre para onde a empresa ia. Pensei muitas vezes durante esse período no que meu pai tinha construído e no que eu estava construindo. Havia semelhanças óbvias, porque eu tinha aprendido com ele. E o que se aprende com alguém fica na forma como se faz as coisas, mesmo quando se está fazendo algo diferente. Mas havia diferenças também. Diferenças que vinham das minhas próprias ideias e da época diferente, e das lições que eu tinha aprendido de formas que ele não tinha aprendido. Meu pai tinha construído um negócio com uma lealdade pessoal muito forte, do tipo que cria vínculos profundos, mas que também pode criar expectativas que não são ditas, e que, quando não são atendidas, causam danos que poderiam ter sido evitados com mais clareza desde o início. Eu tentei construir algo com a mesma lealdade, mas com mais clareza, com expectativas ditas, com acordos explícitos, com conversas difíceis feitas cedo em vez de tarde. Não sei se consegui completamente. Provavelmente não, mas tentei, e a tentativa em si já era diferente. O bebê nasceu numa manhã de agosto, depois de um trabalho de parto que durou mais do que qualquer um de nós esperava, e que foi a coisa mais intensa que eu já testemunhei na vida. Fiquei ao lado dela durante todo o processo, segurando a mão quando ela queria que eu segurasse, e ficando quieto quando ela precisava que eu ficasse quieto, que é uma habilidade que eu tinha desenvolvido ao longo dos anos e que nunca tinha sido tão útil quanto naquele momento. Quando o bebê chegou, quando ouvi o primeiro choro e vi aquele rosto pequeno e vermelho e completamente novo, aconteceu algo que não sei descrever de outra forma, senão dizendo que o mundo ficou maior e menor ao mesmo tempo. Maior porque havia uma pessoa nova nele que não existia antes. Menor porque tudo o que não era aquele momento pareceu, por alguns segundos, completamente irrelevante. Era uma menina. Minha esposa estava exausta e radiante ao mesmo tempo, da forma que só as pessoas que acabaram de fazer algo extraordinário podem estar. Eu estava segurando a menina e tentando não chorar e falhando completamente nisso, o que ela depois me disse que tinha sido a coisa mais bonita que ela tinha visto. Ligamos para as famílias naquela tarde. Minha sogra chorou. Meu sogro disse que estava muito orgulhoso. Minha mãe chorou mais do que minha sogra. Meu pai ficou em silêncio por um momento, e depois disse o nome da menina em voz alta, como se estivesse testando como soava, e disse que era um nome bonito. Meu irmão mandou uma mensagem dizendo que os filhos dele estavam loucos para conhecê-la. Nos primeiros meses depois do nascimento, a vida foi uma mistura de cansaço e maravilha, que qualquer pai ou mãe reconhece. Noites curtas e dias cheios, e a descoberta constante de que uma pessoa tão pequena pode ocupar tanto espaço num mundo e numa vida. Aprendi coisas sobre mim mesmo naquele período que não teria aprendido de outra forma. Aprendi que tenho mais paciência do que pensava, que o cansaço tem limites que eu não conhecia, que há uma forma de amor que não se parece com nenhuma outra forma de amor que eu tinha experimentado antes. A empresa continuou funcionando durante esse período, em grande parte porque eu tinha construído uma equipe que não dependia da minha presença constante. Houve semanas em que eu trabalhei menos do que o normal e o negócio não desmoronou. Isso era a confirmação de algo que eu tinha trabalhado para construir, e ver que funcionava era uma satisfação específica que ia além do resultado prático. Meu pai veio nos visitar quando a menina tinha 3 semanas. Chegou com minha mãe, que trouxe comida suficiente para um mês, e ficaram o fim de semana. Foi a primeira vez que meu pai segurou a neta no colo, e eu observei aquele momento com uma atenção que não consigo explicar completamente. Ele estava sentado na poltrona da sala, com ela no colo, e havia naquela imagem algo que era ao mesmo tempo simples e enorme. Ele olhou para mim em algum momento e disse que ela tinha os meus olhos. Disse que esperava que tivesse o caráter dele. Ele riu. Foi um riso genuíno, do tipo que ele tinha quando estava realmente bem, e eu não ouvia aquele riso há muito tempo. Minha mãe passou o fim de semana ajudando com tudo, cozinhando e organizando, e fazendo aquelas coisas que as mães fazem quando querem ser úteis, e quando o amor que sentem não cabe só nas palavras. Ela e minha esposa ficaram próximas
próximas naquele fim de semana de uma forma que eu não esperava, mas que fazia todo o sentido. Eram duas mulheres que amavam as mesmas pessoas e que tinham cada uma à sua maneira segurado coisas difíceis com dignidade. Quando foram embora no domingo à tarde, meu pai me abraçou na porta. Disse que estava orgulhoso de mim. Não de forma elaborada, não com muitas palavras, porque ele nunca foi assim. Disse simplesmente, diretamente, e eu soube que era verdade. Disse que também estava orgulhoso dele. Que construir o que ele tinha construído do zero, com as próprias mãos, durante décadas, era algo que eu entendia agora de uma forma que antes entendia só intelectualmente. Que ser pai mudava a forma como se via o próprio pai. Ele assentiu. Disse que sim, que era assim. Ficamos parados por um momento na porta, os dois, sem precisar dizer mais nada. Depois eles foram embora, e eu voltei pra dentro, onde minha esposa estava com a menina no colo, e me sentei ao lado delas. E fiquei olhando para aquelas duas pessoas que eram o centro de tudo o que eu tinha construído e de tudo o que eu queria construir ainda. Pensei na história que um dia ia contar à minha filha. Não a versão simplificada, não a versão em que tudo é claro e os papéis são definidos, e o herói é sempre herói e o vilão é sempre vilão. A versão real, com todas as suas complicações e contradições, e momentos em que as pessoas fazem coisas erradas por razões que fazem sentido para elas, e momentos em que a dor leva a lugares que a dor não levaria, se houvesse mais clareza e mais coragem de dizer as coisas difíceis antes que se tornem impossíveis. Ia contar a ela que o avô tinha cometido um erro e que tinha tido a coragem de reconhecê-lo, que o tio tinha tomado algo que não era completamente seu e que tinha encontrado, com o tempo, a honestidade de admitir isso, que a família é complicada e que complicado não é o mesmo que ruim, que às vezes as coisas mais complicadas são também as mais valiosas porque foram construídas com esforço real e não com facilidade. Ia contar a ela que o pai tinha saído de algo que o machucou e construído algo que era completamente seu, que havia aprendido que o valor de uma pessoa não se mede pelo que os outros decidem que ela vale, mas pelo que ela decide fazer com o que tem, que começar do zero não é o fim de algo, é o começo de algo melhor. E ia contar a ela que a mãe tinha sido a pessoa mais importante de toda essa história, não porque as outras pessoas não importassem, mas porque ela tinha sido a constante, o ponto fixo, a pessoa que estava lá quando tudo mais estava em movimento. Minha esposa me olhou naquele momento, como se tivesse sentido que eu estava pensando em algo importante. Perguntou o que eu estava pensando. Disse que estava pensando em como contar essa história. Ela sorriu. Disse que havia tempo para isso. Tinha razão. Havia tempo. A menina tinha 3 semanas e a história ainda estava sendo escrita. Cada dia um parágrafo novo, cada decisão uma frase que levava à próxima. E eu estava exatamente onde precisava estar para escrevê-la.